Isso mesmo, começando agora mais um Saúde Cidade. Você pode acompanhar o programa a partir de agora na Rádio Cidade e também nas redes sociais da Rádio Cidade, do Hospital Evandro Ribeiro e no YouTube também do hospital, viu? Hoje a gente vai falar sobre cálculo renal, um assunto que rende muito, que muita gente ainda tem dúvida e, claro, ainda tem cálculo renal por aí. Vamos bater um papo com o Dr. Marcos de Oliveira, urologista. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, doutor. Para a gente começar, explica o que é o famoso cálculo renal. É a mesma coisa que pedra nos rins, doutor? Exatamente. O cálculo renal são as famosas pedrinhas no rim. E elas ocorrem principalmente por um acúmulo de sais, minerais, que naturalmente são dissolvidas no rim. Só que por esse acúmulo e aumento, formam-se os cálculos. E tem uma causa para a formação dessas pedrinhas? É multifatorial, até porque uma pedra ela pode ser composta por vários elementos. Os principais fatores seriam a baixa ingesta de líquido, o consumo excessivo de sal, carne vermelha, bebidas que contenham corante, principalmente refrigerantes com cola. Olha. Além de sedentarismo, a prática de atividade física também pode influenciar nessa formação dos cálculos. Então, pessoas que têm um estilo de vida desse jeito aí, que usam muito esses produtos, né, bebe pouca água, tem mais chance de ter cálculo renal, doutor? Com certeza, tem sim mais chance de ter cálculo renal. Tem algum histórico familiar, genética envolvida também nessa causa? A hereditariedade conta bastante. Pacientes que têm uma história familiar positiva tendem a ter mais cálculos, sim. E além disso, doutor, você falou, né, sobre atividade física, essa ingestão de água. Tem algum tipo de alimento, né? Você falou de carne vermelha, que é muito falado por aí, que pode ter, né, pode causar. Tem algum outro tipo de alimento que pode causar pedra no rim? Bom, os principais são esses que eu citei, mas existem algumas outras condições que são pouco abordadas, que às vezes o paciente nem sabe. Por exemplo, pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica podem ter sim um aumento na formação de cálculo por uma alteração na absorção intestinal de algumas substâncias. Pacientes que tenham ácido úrico um pouco mais alto, que tem gota, isso pode influenciar também na formação de cálculo renal. Pacientes que têm infecções urinárias de repetição, essas infecções podem causar uma alteração no pH da urina e formar cálculos, inclusive cálculos que prejudicam a função do rim. Gente, então essas pessoas também precisam ter um cuidado especial, Com doutor? certeza. E aí, quais são os sintomas da pedra nos rins? Já ouvi falar que a dor é muito forte, né? Bom, o sintoma clássico seria uma dor lombar que irradia para a região da virilha, podendo ser até para a região genital. Mas alguns sintomas podem prescindir eles, né? A dor começa de forma inicial, uma intensidade um pouco menor, sintomas urinários como idas repetidas ao banheiro, alteração na coloração na urina pode preceder esse sintoma. E essa coloração é o quê? Uma cor mais escura, digamos? Isso, uma cor mais amarronzada, mais avermelhada, é um sinal indireto que a pedra pode estar se movendo dentro do trato urinário. E aí, é nesse momento ou antes disso que a pessoa deve procurar um especialista? Bom, o mais importante é fazer a prevenção. Eu acho que se a gente conseguisse fazer um exame de imagem para detectar de forma precoce, é sempre a melhor opção. Mas o que eu gosto de frisar, principalmente pacientes que nunca tiveram cálculo renal, quando vem essa dor, é uma dor bem característica, mas pode ser causada por outras coisas também. Agora, o paciente que teve realmente essa dor intensa, que vai ter essa irradiação para a região da virilha, se começar a ficar de forte intensidade, associado à febre principalmente, tem que procurar um pronto atendimento. Olha só. E aí, doutor, quando a pedra, né, o diagnóstico, ele é feito a partir de exame, né, imagem, enfim, o que deve ser feito depois? A pessoa deve aumentar o consumo de água? Tem alguma coisa aí para expulsar a pedra? Como que é?
Bom, esse tratamento é muito individualizado e varia de acordo com o tamanho da pedra e a localização. Cálculos pequenos que já estão na saída do canal urinário, do ureter, menores que 5 milímetros, a gente pode sim tentar uma terapia expulsiva, com a medicação que vai dilatar o canal urinário, aumentar um pouco a ingesta de líquido e analgésicos fixos para conseguir eliminar o cálculo. Mas existem algumas situações que quando o cálculo é muito grande e ele está obstruindo o canal urinário, pode sim precisar de uma intervenção cirúrgica. E essa intervenção cirúrgica, ela deve ser feita imediatamente, pode esperar, dependendo aí da dor do paciente? Bom, tem algumas indicações de cirurgia de urgência, né? Que seria o quê? Dores importantes, refratárias à analgesia, pacientes muito sintomáticos, pacientes com infecção, pacientes que só têm um rim e pacientes que já podem abrir o quadro com uma alteração de função renal. Significa que esse cálculo já está prejudicando o rim. Então, isso caracteriza uma intervenção de urgência. A gente precisa desobstruir esse rim o quanto antes. E aí, está fazendo ali o tratamento, não é indicado ainda a cirurgia, doutor. Se a pessoa sente muita dor, né, enquanto a pedra está tentando sair, o que ela deve fazer nessa crise de dor? Primeiramente, ficar atento aos sinais de alarme que a gente conversou previamente. Se ela tiver febre ou parar de urinar, tem que ir imediatamente ao pronto atendimento. Agora, se tiver uma dor leve a moderada, sem nenhum desses sintomas de alarme, a gente pode começar analgésicos e anti-inflamatórios e aumentar um pouco a ingesta de líquido, que isso vai favorecer a eliminação espontânea do cálculo. E aí, como que fica, doutor, essa questão do sal, da alimentação, dos refrigerantes, em pessoas que a pedra ainda está ali no rim? Essa alimentação precisa ser refeita? Bom, é importante ressaltar que, infelizmente, não existe a grande maioria dos cálculos, né? Não existe nenhuma medicação que a gente consiga dissolver esse cálculo. Então, o cálculo que já está formado, está ali. A gente vai ter que programar o tratamento futuro. Agora, as medidas que a gente pode fazer para prevenir, principalmente a ingesta aumentada de líquidos, beber em torno aí de 2,5 litros a 3 litros de água, dando preferência principalmente para sucos ácidos, laranja, limão. Esses sucos vão alterar também o pH urinário, fazendo com que ocorra uma proteção e ocorra uma diminuição na formação de novos cálculos. Outro ponto importante, pacientes que estão em situações extremas de calor, como desidratação, atividade física intensa, têm que se hidratar de forma severa. Por quê? A densidade da urina que vai formar o cálculo. Eu gosto sempre de comparar para os pacientes um café que a gente vai adicionando açúcar. Quanto mais açúcar adicionar, vai chegar um ponto que a capacidade de dissolver esse açúcar vai se reduzir. É exatamente o que acontece na urina. A urina vai ficando muito concentrada e esses sais podem se precipitar, formando os cálculos. Nossa. E como que a cirurgia é feita? Conta pra gente para a retirada aí do cálculo renal. Bom, a cirurgia de cálculo renal evoluiu muito, né? Hoje, a grande maioria dos tratamentos é realizada de forma minimamente invasiva. A gente acessa o canal urinário por meio de uma câmera, identifica o cálculo que esteja obstruindo ou até esteja dentro do rim. Por meio de uma fibra laser, a gente quebra esse cálculo. E após a fragmentação, a gente vai retirando cálculo por cálculo, fragmento por fragmento, através de uma redinha e resolvendo esse problema. De certa forma é tranquilo. A recuperação para o paciente, como que é feita? Bom, de certa forma, sim, é tranquilo. Hoje em dia, como a cirurgia não tem corte, geralmente o paciente tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Habitualmente, a gente pode prescrever e passar um catéter chamado catéter duplo J. Esse catéter vai ficar dentro do rim e dentro da bexiga, funcionando como se fosse um gesso interno para cicatrizar o canal urinário após a manipulação cirúrgica e minimizar os efeitos causados pelo cálculo no canal urinário. Entendi, que aí não vai sentir tanta dor, digamos. Exatamente. Boa. Quem já teve cálculo renal, tem mais chance de ter novamente? Eu acho que a gente estava até conversando isso aqui antes de começar o programa, né? Em torno de 50% dos pacientes
vão recorrer com algum episódio de cálculo renal nos próximos 5 anos. Então, é muito importante a gente fazer a prevenção primária desse cálculo. Consultar com o urologista, consultar com o nefrologista, realizar exames de sangue e exames de urina para ver qual que é o tipo do cálculo e a gente poder entrar com medicações que vão prevenir a formação de novos cálculos. Eu acho que esse recado é muito importante. Beleza. Doutor, para quem não está afim de passar por isso, não está afim de sentir essa dor que falam que é absurda, repete para a gente como dá para prevenir, né? Como faz para prevenir a primeira pedra nos rins. Bom, primeira pedra nos rins. Sempre lembrar da ingesta líquida. É muito, muito importante. Evitar o consumo de sal, carne vermelha, refrigerantes. Eu gosto de frisar para os pacientes que quando a nossa urina está da cor de suco de limão ou água de coco, a gente não está formando cálculo. Agora, ficou na coloração mais alaranjada, mais amarelada, parecendo com suco de laranja, aí que a gente está começando a formar os cálculos. Então a gente tem que tentar evitar que isso ocorra. Às vezes a correria do dia a dia a gente esquece um pouquinho de beber água, mas a principal recomendação é essa. Você tinha falado, doutor, né, enquanto a pessoa está em crise assim de pedra nos rins, os sucos ácidos eles funcionam também, né, para dar essa amenizada, enfim. Nesse caso, para prevenir, funciona também? Na verdade, o suco ácido vai agir justamente na prevenção, não na atuação da crise. Esses sucos ácidos vão alterar o pH urinário, fazendo um fator protetor para a formação de novos cálculos. Bacana. Pode ser um pulo do gato, então? Pode ser um pulo do gato. Perfeito. Fechamos o Saúde Cidade dessa quinta-feira. Doutor, muito obrigada pela presença. Um prazer, Ana. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada, doutor. Saúde Cidade volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.